Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e neste espaço do Dinheiro Vivo e da TSF vamos continuar a ouvir e a partilhar as experiências de diferentes diretores de marketing que, aos comandos dos destinos de diferentes marcas, tiveram o desafio imenso de saber o que comunicar num momento de grande incerteza. O turismo de Portugal, que nos últimos anos foi catalisador da economia, deparou-se de repente com fronteiras e portas fechadas por causa do Covid-19. Já a Sonai MC teve o desafio inverso, manter as portas abertas nas lojas de todo o país, com um exército de colaboradores a trabalhar para permitir que nada de essencial faltasse na despensa dos portugueses. Claro está que, para lá dos constrangimentos da hotelaria fechada ou do aumento exponencial da procura online, comunicar terá sido um desafio permanente para os meus convidados de hoje. Para falar como se conseguiu promover um país hospitaleiro temporariamente de portas fechadas, recebemos hoje Lídia Monteiro, diretora sénior de vendas e marketing do Turismo de Portugal. E para nos explicar as muitas missões do continente em tempos de crise, recebemos o Tiago Simões, diretor de marketing da Sonai MC. Tiago e Lídia, sejam muito bem-vindos a esta tertúlia sobre comunicação em tempos de crise por parte das marcas. E eu basicamente pegava precisamente até neste ponto de partida, ou seja, estamos a falar aqui de desafios dispares, ou seja, um destino turístico muito hospitaleiro que sempre teve as portas abertas e que agora teve que as fechar, e a distribuição, o continente neste caso, com a missão de continuar a prestar um serviço público prioritário e essencial por estes dias. Ora, tanto num caso como no outro, e eu começaria eventualmente aqui pelo Tiago, como é que se reagiu a esta declaração de estado de emergência e se desde logo se desenhou uma estratégia para saber o que comunicar por estes dias? Olá a todos, é um gosto estar aqui consigo, Hugo, e também com a Lídia, que representa aqui um dos desígnios nacionais e provavelmente um dos maiores desafios de marketing e vendas dos próximos meses, e também dizer, obviamente, à Lídia que pode sempre contar também com o continente para o que precisar na ajuda nesse grande desafio. Foram realmente tempos novos para todos, em que eu acho que a palavra-chave foi agilidade. É uma palavra que tem estado no nosso léxico há muitos meses, de forma muito presente, e que nós tivemos que ser muito ágeis. Nós tivemos efetivamente que continuar a operar, e, portanto, essa operação exigiu da nossa parte uma capacidade grande de nos adaptarmos de forma muito ágil, muito rapidamente, e a componente de comunicação é central também aqui. Não só porque há componentes de comunicação, algumas que têm a ver com construção de marca e outras têm mais a ver com a atividade promocional, que nós imediatamente, e digo que com algum orgulho, fomos os primeiros operadores a fazer estes movimentos que vos vou dizer, depois foram mais ou menos seguidos por aquilo que foi as ações da concorrência, mas nós parámos imediatamente de comunicar, portanto, sentimos que não era a altura para fazer uma comunicação mais promocional, mais de construção de marca também, e portanto parámos imediatamente com essa comunicação. Por outro lado, tivemos que usar a comunicação para apoiar os nossos clientes e até para ajudar os nossos colegas em tudo o que eram as alterações fundamentais que tínhamos na operação. E, portanto, usámos a comunicação numa primeira fase de uma forma bastante funcional. As redes sociais mudaram imediatamente para um modo de crise, com uma comunicação, lá está, funcional, com as novas regras, com aquilo que eram os cuidados que as pessoas tinham que ter quando iam às compras, o que estávamos a fazer também nos supermercados. Ou seja, um content marketing mais utilitário, ou seja, um content marketing mais assente em informação essencial para estes tempos, não é? Exatamente, mais funcional. Usámos as redes, onde temos mais de 2 milhões de pessoas e de seguidores para ajudar as pessoas nas suas missões de compra, porque essas teriam forçosamente de tirar as pessoas de casa ou fazer encomendas online, mas teria que ser algo que as pessoas tinham que fazer e, portanto, ajudar as pessoas nessa jornada. E depois, ao longo da pandemia, perceber que uma marca com a responsabilidade do continente não poderia ficar de fora e, portanto, tinha que vir a terreno, dar mensagem de confiança, marcar a sua presença e, principalmente, foi o que começámos por fazer, agradecer aos nossos colaboradores, agradecer aos colaboradores da concorrência, a todas aquelas pessoas que tiveram que estar na rua com a sua atividade a ajudar a ultrapassar este período e, portanto, não poderiam ficar em casa. E, portanto, sentimos que havia uma mensagem de marca, para além do tema funcional, uma mensagem de marca mais em linha com o tema do agradecimento, de marcar a presença e dizer que as pessoas podem continuar a contar com o continente. Exatamente. E depois, enfim, fomos adaptando a nossa comunicação. A Páscoa é um momento muito importante para as famílias, é também um momento muito importante para o retalho alimentar. Tínhamos uma campanha completamente preparada, que depois provavelmente vocês vão vê-la em 2021, se tudo correr bem, mas tivemos também que refazê-la
para alinhar com o contexto. Portanto, eu diria, Hugo, para ser sintético, que a palavra-chave foi agilidade, foi perceber o que estava a acontecer, perceber que tínhamos uma missão a cumprir e dentro dessa missão e por outro lado também dentro da responsabilidade pública que tem uma marca como o Continente, dizer que estávamos presentes e agradecer a todos. Portanto, essa agilidade que esteve muito presente na operação também esteve presente na comunicação. Aliás, eu diria que a agilidade também terá sido um atributo da reação por parte do turismo de Portugal, Lídia. Embora essa agilidade tenha que ter sido feita sobretudo em casa e em teletrabalho. Ora, se o turismo de Portugal até aqui tinha até um lema designado Can't Skip Portugal, durante esta fase de confinamento, a palavra de ordem, o claim de ordem, terá sido Can't Skip Hope. E criou-se assim uma campanha de reação à pandemia, mostrando que os atributos paisagísticos, culturais deste país mantinham-se intocáveis e a hospitalidade voltaria a ser a mesma assim que fosse possível, não é? Ou seja, como é que foi esta reação e como é que criaram esta comunicação, esta mensagem? Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Tiago pelas suas palavras. Vamos seguramente aproveitar o convite que nos faz e o desafio, porque, na verdade, o turismo convoca a todos e todos somos poucos para, neste momento, ajudarmos este setor que é tão importante para a nossa economia. Relativamente à pergunta que me coloca, Hugo, dizer que desde o primeiro momento o turismo de Portugal, apesar de estarmos com a indústria totalmente fechada e, portanto, poderia parecer um contrassenso estarmos a comunicar, desde o primeiro momento percebemos que nós tínhamos que comunicar, tínhamos que estar presentes e tínhamos que apoiar as pessoas. E o primeiro momento começou mesmo por apoiar as pessoas que estavam, turistas que estavam em Portugal e que precisavam ter informação sobre as restrições que estavam a ser operadas dentro do nosso país por via da pandemia e também de outros turistas que estavam a caminho do nosso país. Portanto, a primeira missão que tivemos foi de sermos úteis e de apoiarmos as pessoas que estavam em Portugal através das nossas redes sociais e através do Visit Portugal, que criámos desde logo um canal, o Portuguese Tourism Response, que tinha informação dedicada sobre o que estava a acontecer quase que hora a hora no nosso país. Temos que perceber que os portugueses tinham essa informação através dos órgãos de comunicação social e, portanto, era fácil perceberem o que estava a acontecer no nosso país, mas havia milhares de turistas que estavam cá. Claro. Exatamente. E nós tínhamos que os apoiar e tínhamos que os ajudar. E esse foi, na verdade, a nossa primeira preocupação. Transformamos totalmente os conteúdos que tínhamos no Visit Portugal, justamente dedicados a informação concreta sobre as restrições que estavam a ser implementadas e, por outro lado, também temos que ver que nesse momento era uma novidade para todos as preocupações e as precauções que tínhamos que ter, cada um individualmente, e por isso aproveitamos também para partilhar informação útil às pessoas sobre como deveriam proteger-se relativamente a este contexto de pandemia, no que diz respeito à distância social, à proteção, relativamente a todas aquelas necessidades que naquele momento surgiam. Mas, naturalmente, nós tínhamos uma missão e o nosso propósito de receber bem, de tratar bem as pessoas, de respeitar as diferenças, nunca fez tanto sentido como neste momento tão difícil, provavelmente a crise mais desafiadora das nossas vidas, e por isso mesmo tivemos que olhar para as pessoas e dar-lhes uma mensagem de esperança. Queríamos ter uma mensagem que fosse para além das viagens, que fosse para além de Portugal. Era uma mensagem, acima de tudo, para que as pessoas tivessem um momento de confinamento. Por isso mesmo, a campanha Can't Skip Hope, associada à mensagem simples de é tempo de parar, tempo de repensar, de fazer, de reiniciar, exatamente. Era um momento de confinamento para que todos pudéssemos estar em segurança para mais tarde podermos então viajar.
Eu diria até que esta campanha permitiu desconfinar consciências durante os 3 meses, não é? Porque as imagens eram de tal forma inspiradoras que quase que funcionava como um lembrete. Quando isto tudo acabar, estas paisagens vão estar disponíveis para si. No fundo, foi esse também, em síntese, era essa a mensagem que era importante reforçar. Exatamente. Era uma mensagem de esperança, porque apesar de estarmos a comunicar no momento de uma pandemia, no filme nunca falamos no vírus e também só fazemos a referência a Portugal no final, quando fazemos o convite para que visitem Portugal depois de passar, digamos assim, o confinamento e poderem então desfrutar de experiências inesquecíveis no nosso país. Tiago, entretanto, durante estes difíceis dias de grande incerteza, não houve nada mais certo do que a procura de serviços online como alternativa, porque estávamos todos confinados, sair de casa era complicado, de facto, e de facto tudo que foram canais de distribuição online foram alternativas muito procuradas pelos portugueses. Eu imagino que tenha sido um desafio logístico muito grande e também um desafio de comunicação, porque se de facto este tipo de opção era uma opção segura, certamente as marcas, como o Continente, tiveram também uma vontade de evangelizar esta opção. Agora, como é que foi gerir o aumento da procura e simultaneamente também esta necessidade de formar clientes que provavelmente nunca tinham feito compras online a optarem por esta opção? Sem dúvida, houve aqui um incremento enorme da procura das compras online no Continente e houve aqui uma decisão de gestão que teve realmente impacto na comunicação, que, ao contrário do que aconteceu com muitos players internacionais, até players de referência, o exemplo do Ocado, como sabe, é uma referência no retalho alimentar online a nível mundial, e até concorrentes nossos portugueses noutras geografias, o que fizeram foi que, pura e simplesmente, e mediante um nível de procura absolutamente estratosférico, com incapacidade total de resposta de todos os pedidos, ou da maioria dos pedidos, fecharam as suas operações online nesta altura. Nós pensámos bastante nisso, realmente teria sido, provavelmente, do ponto de vista da proteção da marca, porque sem dúvida que perante um aumento, estamos a falar de um aumento de 10, 12 vezes a procura e as encomendas, que é impossível de ser servido, e deixámos bastantes clientes insatisfeitos, não conseguimos servir em tempo útil as suas necessidades, mas em vez de fechar, o que sentimos foi, não, mas há aqui um conjunto de clientes grande que nós vamos continuar a conseguir servir. E, portanto, o que nós fizemos foi, mantivemos a nossa operação. Ao longo das semanas da pandemia, praticamente duplicámos a nossa capacidade de entrega, portanto, ainda assim deixámos muitos clientes por satisfazer e satisfeitos connosco, tentámos gerir depois da melhor forma em termos de comunicação. De certa forma, as pessoas entendiam que era impossível haver uma elasticidade no tema logístico e operacional, de 10 vezes aquilo que é o negócio ou as encomendas normais. Ainda assim, servimos muitos portugueses, bem, mas houve aqui este sentimento um bocadinho paradoxal. Por um lado, estamos a fazer o bem, a ajudar algumas pessoas as que conseguíamos dentro daquilo que era a nossa capacidade de delivery. Por outro lado, também estávamos a deixar bastantes pessoas insatisfeitas porque não havia capacidade para servir todos. E, portanto, o que fizemos foi tentar gerir ao máximo essa experiência, informar as pessoas na medida do que era possível. Para que a segurança fosse máxima também, não é? Ou seja, mantendo-se a operação, os funcionários pudessem estar acautelados e se mantivesse aqui a maior segurança possível contra contágios, não é? Claro. A segurança dos colaboradores, aí mais até do que no online. Exato. No online é o tema do delivery em casa, mas aí os nossos colegas rapidamente passámos a entregar à porta e não a entrar em casa das pessoas como já o voltámos a fazer. E também aceitar pagamentos à porta. Portanto, seria tudo pagamento através de cartão de crédito. Portanto, implementámos algumas medidas que restringiam a insegurança e que aumentavam a segurança dos nossos colegas. A nossa grande preocupação em termos de segurança foi realmente com as pessoas das lojas. O tema da segurança nas lojas foi muito importante. Curiosamente, neste caso, é provavelmente um dos casos em que nós temos que pensar, provavelmente, primeiro nos nossos colegas e nos nossos colaboradores da linha da frente do que nos clientes. A segurança deles é depois também a segurança dos clientes e, portanto, o tema da segurança das pessoas que estavam todos os dias nas lojas e também no online foi fundamental na gestão desta crise. Quer as medidas implementadas, a comunicação com esses nossos colaboradores, como sabe, são dezenas de milhares, e, obviamente, depois também a comunicação dessas medidas de segurança com os nossos clientes. Mas diria que esse tema da segurança foi transversal
e se calhar até mais relevante ou mais premente no negócio físico, nas lojas. Tiago, mas no negócio online, acredita que depois desta pandemia o universo do continente online nunca mais voltará a ser o mesmo? Ou seja, será necessariamente reforçado depois deste aumento da procura? Porque independentemente, lá está, desta situação agridoce, que é ter havido clientes que podem não ter ficado satisfeitos, muitos certamente terão experimentado e gostado e provavelmente vão querer continuar a recorrer a este serviço no pós-pandemia, não é? Eu já penso, e a nossa convicção, e os estudos também mostram, que as pessoas percebem que havia um contexto específico que fazia com que os serviços não fossem os mesmos. Por outro lado também, Hugo, toda a transformação que estamos a viver, não é? Nós todos estamos a senti-la e por muito, eu sei que o Hugo também é um pouco geek, mas por muito que estamos todos, acho que hoje estamos a usar os meios digitais como nunca usávamos. Este é um exemplo óbvio, esta com a nossa conversa que com a maior das naturalidades acontece enfim, aqui no quarto da minha filha, e portanto o tema da transformação digital vai sem dúvida, independentemente das pessoas terem experimentado ou terem conseguido fazer encomendas online de supermercado no período da pandemia, seguramente vai uma familiaridade com estes meios e uma procura maior destes serviços mais digitais. Lídia, aqui o Tiago falava de um aspecto absolutamente crítico, que é a segurança dos colaboradores e a ideia de que a higiene está assegurada e que se evita ao máximo o contágio, tanto por quem trabalha na loja como do contacto com os consumidores e com os clientes. Ora, a confiança é um capital absolutamente crítico no turismo. Há destinos seguros, há destinos de excelência e hoje, mais que nunca, um destino que acautele e que garante essa segurança será certamente o que vai ser mais procurado. Ora, e a verdade é que durante estes meses o Turismo de Portugal teve a preocupação de criar uma insígnia chamada Clean and Safe, uma espécie de selo de qualidade associado a um caderno de encargos, um livro de normas de boas práticas. Isto foi implementado há muito pouco tempo, mas a verdade é que basta sair à rua e já são muitos os restaurantes e mesmo hotéis que já ostentam, diria até orgulhosamente, esta insígnia. Como é que surge esta ideia? Qual está a ser o impacto e a adesão, no fundo, dos hotéis e dos vários agentes turísticos? Como refere, Hugo, a confiança e a segurança é fundamental na indústria do turismo. Portugal é considerado o terceiro país mais pacífico do mundo, já temos essa referência mundial. E a pandemia trouxe naturalmente outros desafios. Este desafio de associar a segurança também às questões sanitárias. Desde o primeiro momento se percebeu que essa questão seria determinante para a operação turística e também para que os próprios colaboradores das empresas turísticas pudessem eles próprios também ter confiança no seu local de trabalho. Portanto, estamos aqui a falar nas pessoas, não só dos turistas, mas também de quem trabalha no turismo, é importante também esse aspecto. E a criação deste selo, do selo Clean and Safe, tinha justamente esse objetivo de ajudar e de apoiar as empresas do turismo a identificarem as melhores práticas e as melhores medidas para introduzirem, digamos, normas e protocolos de proteção e de higiene nos seus locais e nos seus próprios serviços. Neste momento, em toda a cadeia de valor do turismo, desde a restauração, aos hotéis, aos próprios rentacares, também a locais, a infraestruturas culturais, enfim, todo um conjunto de empresas e de tipologia de empresas que aderiu a este compromisso e que aceitou um caderno de encargos que, no fundo, é o compromisso de todos, mas que também tem aqui um convite para um compromisso de um turista que também ele seja ativo na segurança sanitária do destino que visita. Digamos que é um compromisso de todos fazer de Portugal um destino seguro. Das empresas, de quem trabalha no turismo, de quem visita, é de facto um desígnio de todos nós. Posso lhe dizer que neste momento mais de 17 mil empresas da área do turismo aderiram, algumas delas inclusive utilizam de facto o selo Clean and Safe na sua comunicação para reforçar a confiança dos seus colaboradores e para reforçar a confiança
dos seus clientes nacionais e internacionais. Exatamente. De facto, tem sido uma adesão muito significativa. É um reforço positivo da confiança dos clientes, que de facto têm ali uma espécie de no fundo, um sinal de confiança, um sinal de credibilidade de que aquele espaço que estão a escolher, efetivamente, cumpre todas as normas de segurança. Agora, eu gostava de perguntar agora aqui ao Tiago, e até para fecharmos este primeiro momento de conversa, e antes de entrarmos nos anúncios de graça, Tiago, esta fase tem sido também uma oportunidade para as marcas provarem que são mais do que uma criação de ficção, de uma entidade corporativa, são sim uma presença humanizada no dia-a-dia de todos nós, e aí a responsabilidade social também assume uma importância crítica na comunicação. Ora, o continente sempre teve uma missão continente muito crítica, muito importante na vossa comunicação, e, de facto, foram várias as iniciativas também durante estes meses de pandemia e de confinamento para também a marca dar a resposta e tentar contribuir para minorar as dificuldades e, no fundo, também tentar ultrapassar alguns dos desafios que estávamos a sentir durante estes meses complicados. Qual foi, provavelmente, a iniciativa que mais significativa e que mais o marcou? Aquela que mais marcou foi claramente a ação que fizemos com a LEPS Foundation, com a TVI e com a Federação Portuguesa de Futebol, que foi o Nunca Desistir. Foi uma ação que começou em Itália, que em Portugal a LEPS Foundation foi trazida pelo Lapo Elkan e pela sua fundação, e que em Portugal juntou mais de 150 personalidades que colaboraram proativamente e de forma solidária com essa ação, publicando a sua imagem com uma máscara com a bandeira de Portugal, a promover essa ação, e conseguimos fazer aqui um levantamento de fundos bastante grande. Qual foi o somatório final de fundos que foram recolhidos com esta campanha? Foram cerca de 650 mil euros, mais ou menos, talvez um pouco mais. O continente não doa dinheiro nestas ações, e, portanto, o que fizemos foi que doámos 150 toneladas de alimentos para a Cruz Vermelha Portuguesa e para a Rede de Emergência Alimentar, Banco Alimentar contra a Fome. E, portanto, foi a ação assim mais de fundo. Mas eu diria que toda a atitude da marca foi pensada numa lógica de responsabilidade. O tema, por exemplo, de acabarmos com a comunicação promocional, o tema de falarmos olhos nos olhos com as pessoas, de agradecermos a quem está na rua a ajudar-nos, e também aos colaboradores da nossa concorrência. Todo este tema de reação, toda esta agilidade que falei, foi um tema de responsabilidade. E, portanto, eu diria que a ação se calhar mais impactante e mais visível foi o Nunca Desistir, mas toda a atitude da marca se pautou por uma lógica de responsabilidade, de perceber Exatamente. O que é a marca, a importância que tem para os portugueses, não só enquanto marca, mas principalmente enquanto loja, onde as pessoas vão comprar a sua comida, e, portanto, uma relação diária muito íntima e muito próxima. E eu diria que essa responsabilidade dessa posição da nossa marca foi algo que esteve presente em tudo o que fizemos neste período. É uma excelente deixa para entrarmos nos nossos anúncios de graça. E vamos começar precisamente com um anúncio muito simbólico do continente, onde esse obrigado está muito claro e com um claim muito especial. Para o bem de todos, o melhor de cada um. Vamos ver. Todos estamos à espera, mas há coisas que não podem esperar. Para o bem de todos, cada um tem de fazer a sua parte. Ficar em casa, cuidar de si, cuidar dos outros, planear, sossegar ou garantir que não falta nada. Que é o que estão a fazer centenas de homens e mulheres que, ao manterem as lojas abertas e em segurança, trabalham para que todos tenham acesso a bens alimentares, de higiene e limpeza. Obrigado a todos, aos nossos e aos outros, que, ao fazerem a sua parte, permitem que façamos a nossa. Para o bem de todos, o melhor de cada um. Para o bem de todos, o melhor de cada um. Tiago, como é que esta mensagem foi recebida pelos clientes continentes? Qual foi o feedback da campanha? Olha, foi excelente. Primeiro por nós, quando pedimos à agência, o que queríamos era aqui uma ode a quem está na rua e que espelha um bocadinho aquilo que todos estamos a fazer. Realmente o que estamos a dar é todo o nosso melhor, em todas as dimensões. E, portanto, a construção desse filme foi o primeiro que não pudemos fazer um shooting fora não fazer um shooting de
imagens específicas e, portanto, usámos essencialmente imagens de filmes anteriores. Foi depois até uma fórmula que repetimos na Páscoa e que também foi depois usada por muitas marcas. E muito bem, mas esta nossa ode aqui ao momento e àquilo que todos sentíamos que era o que estávamos a fazer, porque nós, quando estamos a trabalhar de casa, e penso que vocês saberão o mesmo, porque quer no jornalismo e no turismo, foi algo que também tivemos que fazer. Estávamos a dar o nosso melhor, tanto como os nossos colegas estavam na linha da frente, e portanto foi este espírito que quisemos pôr neste filme, e a resposta das pessoas foi fantástica, quer nas redes, como também mesmo nas lojas, e depois nos estudos que fizemos, foi realmente uma campanha que falou no registro certo, na altura certa, sem lamechices, com algo que eu acho que é muito importante uma marca com a dimensão do continente fazer, e estamos aqui a falar de marcas, descer e falar olhos nos olhos com as pessoas ao seu nível, e acho que isso aconteceu com esta campanha que nos deixou muito contentes, ficámos muito orgulhosos e com a lagriminha no olho, acho que isso é óbvio, quando a vimos pela primeira vez no papel e depois foi passada também em 3 ou 4 dias para a televisão. E esse é um desígnio da publicidade, de quem é criativo nesta área, que é a capacidade de nos passar mensagens de forma eficaz, fazendo-nos sorrir, mas ao mesmo tempo, e muito durante este tempo da pandemia, isso aconteceu sempre, tocando no coração do público, dos portugueses, com mensagens muito fortes de esperança. E será o caso agora do anúncio que se segue do Turismo de Portugal. Depois de Can't Skip Hope, vamos ao Can't Skip Hopening. From stop to start. From wonder to wonder, from think to thank, from apart to a part, from no to go, from look to book, from hope to opening. Portugal will always welcome you. Ora, Lídia, isto é a mensagem certa para que os portugueses percebam também que podem ter um papel crítico para salvar o turismo nacional neste ano muito problemático. Esta campanha é uma campanha dirigida a todos, a portugueses, e também é uma campanha para o mercado internacional. E pretende, acima de tudo, sinalizar que o destino turístico está aberto, está preparado, que as empresas fizeram o seu trabalho, que o nosso território, os nossos ativos principais, que são as pessoas, e que é todas as nossas paisagens, todo o nosso território está preparado para receber quem decida visitar-nos, e pretende apenas, de facto, sinalizar isso, que depois de uma paragem é tempo de começar e é tempo de reservar uma viagem a Portugal. Referir que tanto o Can't Skip Hope como ainda o Can't Skip Opening foram campanhas produzidas em teletrabalho, portanto elas próprias foram criadas pela partners da nossa agência criativa em teletrabalho, e por isso mesmo também utilizamos as imagens que tínhamos de outros projetos anteriores, e por isso as produtoras de outros projetos foram solidárias connosco e disponibilizaram. Esse foi um desafio muito interessante, aliás, um desafio que nos tornou, julgo eu, mais cooperantes e, acima de tudo, mais comprometidos. Estarmos sozinhos, cada um de nós na sua casa, mas saber que do outro lado do ecrã e do outro lado do telefone, temos todas as equipas a trabalharem e todas as equipas empenhadas na sua missão de fazer passar uma mensagem sobre o nosso país, é de facto muito motivador e muito interessante de perceber. É uma aprendizagem para todos, e tem sido uma aprendizagem para todos. O Can't Skip Hope está traduzido em 12 idiomas, traduzido pelas próprias pessoas que viram o filme. Por exemplo, o coreano, o japonês, o norueguês, o grego, nunca tínhamos tido nenhum filme em grego, foram traduzidos pelas próprias pessoas que viram o filme e quiseram que os seus cidadãos, os seus amigos pudessem ter o filme no seu para os portugueses em concreto. Lançámos uma campanha o Tu Podes, Visita Portugal, e que se dirige naturalmente aos portugueses, que são, desde o primeiro momento, o mercado
que tem mais possibilidade de reagir neste momento de retoma do turismo. Ora, nós neste momento estamos mesmo na reta final desta nossa conversa e agora tenho aqui uma pergunta muito rápida para cada um de vocês, para a qual pedia aqui o vosso poder de síntese. No caso do turismo de Portugal, Lídia, está à vista que temos um grande desafio pela frente. Este ano é um ano que certamente vai ficar na nossa memória pelas piores razões e é um ano economicamente muito complicado para o turismo. Agora a questão é, depois de tudo o que se perdeu durante este ano, qual vai ser a grande prioridade de comunicação daqui para a frente para tentar recuperar o tempo perdido e os recursos perdidos por causa deste coronavírus? Eu diria que, para sintetizar, a nossa comunicação vai continuar a ter que ser útil, relevante, tem que ser necessariamente uma comunicação que mobilize e que possa inspirar as pessoas. Acreditamos que a nossa própria flexibilidade, como dizia há pouco o Tiago, a nossa capacidade de nos adaptarmos dia a dia, porque, como sabemos, hoje as estratégias mudam diariamente, nós não temos capacidade de aguentar uma estratégia por mais de uma semana, porque a volatilidade da realidade é muito grande e obriga-nos a termos que nos adaptar cada dia e criarmos naturalmente motivos para que as pessoas nos escolham, para que as pessoas olhem para Portugal como um destino de férias a não perder. Ora, Tiago, faço no fundo uma pergunta muito dentro desta linha, ou seja, numa altura em que se adivinha uma crise no horizonte, com bastante desemprego, como é que uma marca como o Continente terá que comunicar numa realidade económica que se avizinha de facto bastante desafiante? Nós o que temos que continuar a fazer é aquilo que temos feito sempre, é esta obsessão por perceber o cliente, realmente numa altura onde as coisas mudam todos os dias e a toda a hora e, portanto, temos que planear à semana, ter aqui uma personalidade de startup e esta agilidade no pensamento, entender e perceber o que as pessoas querem, adaptar aqui, quer a nossa operação, a nossa oferta, até as nossas promoções, os nossos preços, aquilo que é a realidade de cada momento, é algo que temos conseguido fazer nestes 65 anos de vida e isso mostra a nossa posição no mercado português e agora provavelmente naquilo que está a ser e vai continuar a ser por motivos um bocadinho diferentes, provavelmente a crise económica vai realmente sobrepor-se à crise sanitária, se esta se resolver rapidamente e portanto a necessidade de responder a isso é total, o nosso empenho nisso também é total e portanto as pessoas podem continuar a contar com o Continente para ser um parceiro, este foco que temos total no consumidor português, nós estamos 100% concentrados em servir o consumidor português, é algo que nos tem trazido bastantes dividendos e temos conseguido principalmente entregar às pessoas aquilo que elas precisam em cada momento, que há de ser diferente e o que podemos prometer é continuaremos todos os dias a abrir as portas de novo e abrir as portas de novo significa perceber o que é que as pessoas precisam. O Continente vai ter disponível e vai fazer todos os esforços para estar ao lado dos portugueses que podem, como sempre, contar com o Continente, principalmente nestas alturas mais complicadas. Ora, Tiago e Lídia, muito obrigado pela vossa disponibilidade, por terem estado disponíveis para esta interessantíssima tertúlia à volta dos dilemas que as marcas enfrentam, assim como todos nós. E eu até faria aqui um crossover dos vossos dois claims, ou seja, vamos alimentar a esperança, não fugir a ela, mas usar o melhor de cada um de nós para de facto conseguirmos ultrapassar estes tempos mais complicados. Obrigado a ambos. Assim termina este Brands for Life. Estas conversas estarão disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e em tsf.pt, mas também na versão podcast nas plataformas habituais. E todas as semanas pode ler a síntese do que aqui é dito na edição em papel do Dinheiro Vivo. Por isso, subscreva e não perca nenhuma conversa, pois a criatividade seguramente passará sempre por aqui. Já sabe que para a semana temos uma nova conversa. Até lá, mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.